Boa noite a todos, graça e paz. E bom, aqui está mais fresquinho, né? Está mais gostoso. Ontem estava muito quente lá. Eu queria, antes de, basicamente, da gente realmente introduzir o tema, eu queria que vocês acompanhassem na apostila de vocês a respeito de uma pesquisa que foi realizada na UDF, na Universidade da Família, na cidade de Pompeia, no estado de São Paulo. Quantos aqui conhecem a UDF? Essa pesquisa foi feita dentro da igreja, foi feita então entre cristãos. E ela revela para nós dados bastante alarmantes, que nos deixam realmente não só preocupados, mas até certo ponto envergonhados. Porque a gente percebe que algum padrão de desligamento, de desengano, de desinformação, algo, enfim, negativo, está assolando a igreja nos últimos dias. Especificamente nessa área dos níveis de contribuição. Aqui diz que 37% dos crentes que se reúnem regularmente, ou seja, aqueles que vão na igreja de uma forma regular, aqueles que são efetivamente membros de uma igreja, praticamente 40% deles não contribuem com nada, em nenhum nível de contribuição. A maioria dos cristãos que foram entrevistados em diferentes igrejas, eles contribuem com 2,5% da sua renda para a obra de Deus. Ou seja, muito aquém do que seria o dízimo, que são 10%, e a gente vai ver muito bem isso essa noite. Outro dado interessante, e esse é o que mais preocupa, talvez, é que a geração mais nova, essa geração, talvez a minha geração, dos meus filhos, é uma geração que contribui ainda menos que a geração anterior. Isso sim revela algo muito preocupante, porque demonstra, na minha opinião, que há uma falta de ensino nas igrejas. Aliás, um dos grandes motivos, uma das grandes razões, a gente conversou sobre isso ontem, né, que nos motivou pelo desafio do pastor Ney dentro da igreja, a respeito desse ministério, é exatamente essa falta de informação, essa desinformação, não necessariamente a falta de informação, mas aquela informação errada, aquela informação atravessada. Então, essa desinformação reflete-se nesse ponto. Se eu não sei o que eu estou fazendo, eu prefiro não fazer. E o que reflete diretamente nisso é que a contribuição de uma família antiga, ela é igual a de 3 famílias mais jovens. Ou seja, são necessários 3 famílias para suprir aquilo que uma família, numa época anterior, faria. Essa aula de hoje vai tratar basicamente sobre níveis de contribuição. Nós vamos ver os diferentes níveis de contribuição que são praticados na Bíblia, desde o Velho Testamento. Nós vamos entender mais profundamente, né, aquilo que Deus instituiu, seja de uma forma através da lei, seja através de um princípio a ser seguido, mas que é algo muito claro, que não nos deixa dúvida acerca de que são reais, são originados de Deus, são provenientes de Deus, e que eles não saíram de cena. Esse é um grande momento também. Muitas igrejas, e talvez muitos cristãos, eles pregam, eles ministram, eles ensinam uma doutrina de que esse padrão, essa teologia da contribuição, ela é algo do Velho Testamento, da Velha Aliança, né? Que não se encontra nada que o Novo Testamento possa embasar. Nós vamos falar muito sobre isso hoje, e eu creio, em nome de Jesus, que pela graça do Espírito Santo, a gente possa esclarecer isso de uma forma definitiva. Amém? E o grande passo aqui é entender que, como nós vimos ontem, Deus, né, o Senhor dos céus e dos céus, Ele não precisa de nada. Então, é lógico e natural imaginar que Deus não instituiu os níveis de contribuição, seja ele qual for, porque Ele precisa disso. Porque Ele não precisa de nada. E porque também tudo que nós temos, né, nos recordamos ontem a respeito do princípio do conceito de mordomos,
né? Vou refrescar a memória de vocês a respeito daquele meu amigo lá do Mato Grosso, né? Nós simplesmente somos meros administradores daquilo que pertence a Deus. Mesmo aquilo que você acha que é teu, eu sinto muito, não é teu. É tudo dele. Mas Deus resolveu instituir algo que nos toca basicamente numa área em que nós demonstramos o maior apego. Nós passamos por isso ontem, quando falamos a respeito dos mercenários que lutavam nas cruzadas, a respeito de certas condutas, a respeito de você, essa demora, essa resistência em você, entre aspas, converter o teu bolso, a tua carteira, as tuas finanças. E isso realmente é uma área muito difícil de ser trabalhada. Talvez seja por isso que nós vimos ontem que no Novo Testamento existem pelo menos em torno de 10 vezes mais citações a respeito de bens, de dinheiro, de riqueza, do que sobre salvação, do que sobre fé. E isso mostra não somente a preocupação de Deus em ensinarmos, né, da maneira adequada, mas mostra que isso é um assunto muito importante. Muito importante. E é por isso que nós precisamos entrar nesse assunto nas igrejas. E é por isso que esse ministério existe, para que nós possamos, então, enfim, entender que a grande sacada, a grande mudança de paradigma está em entender que nós é que somos os verdadeiros beneficiados daquilo que nós aparentemente estamos dando. Mas, na verdade, nós estamos, recebendo. Amém? Agora, se nós entendemos que esse é um princípio bíblico, né, nós precisamos entender que não basta nós operarmos dentro de um princípio de maneira correta, um princípio correto, melhor dizendo. Não basta simplesmente nós aplicarmos nas nossas vidas, né, um princípio correto. É necessário que nós façamos esse princípio, que nós pratiquemos esse princípio de maneira correta. Então, nós precisamos fazer o que é correto, mas da maneira correta. Isso pode soar um pouco contraditório, um pouco confuso, mas eu já vou deixar isso mais claro. Se nós vemos a passagem que está lá em Gênesis, no capítulo 4, que trata de Caim e Abel, a gente consegue enxergar aqui um padrão muito claro desse ponto que Deus nos dá como princípio correto da forma correta. Em Gênesis, no capítulo 14, nós vemos uma expressão do que podemos definir como primazia. O que é primazia? A palavra primazia, ela descreve algo que é feito em primeiro lugar. Algo que é feito antes de mais nada. Algo que você faz de uma forma a destacar aquilo dentre outras coisas. Aquilo que você vai buscar fazer antes de qualquer coisa. E nós enxergamos isso muito claramente em Gênesis, no capítulo 4. Eu vou ler para vocês, vou ler juntos, vocês têm essa passagem na apostila de vocês. Eu queria pedir uma gentileza, quem estava com as apostilas, cadê? Eu queria que você trouxesse para o pastor Aleixo, para a pastora Janete, uma apostila aqui, por favor. Ali fala assim: Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Talvez essa passagem possa inspirar algumas discussões teológicas bastante sadias. A primeira delas seria o fato de que Deus, nitidamente, então, não se agradando da oferta que Caim levou até ele, por se tratar de uma oferta relacionada com verduras, com legumes, enfim, ele era um lavrador, ele trabalhava com a terra.
por outro lado, Abel criava ovelhas. Então, alguns podem dizer que o fato de Deus ter se agradado de uma e não de outra é que Deus preferiu muito mais uma paleta de carneiro do que uma salada de alface. É válido, é justo você querer pensar isso, né? Talvez isso faça sentido. Mas, definitivamente, o ponto aqui não está naquilo que foi ofertado, mas especialmente na forma como foi ofertado, na forma como ele foi entregue. Exatamente porque ele reflete esse princípio, que é o princípio da primazia. Ali diz que Caim, lavrador, no fim de os tempos. O que é isso? Talvez seja no final do mês, quando você decide ver quanto que você tem que levar de dízimo, mas o salário já foi junto com o dízimo, com a oferta e com cordinha e tudo. No fim de uns tempos, reflete uma falta de reconhecimento, uma falta de cuidado, de zelo para com aquele que te dá todas as coisas. No fim de uns tempos, reflete, na verdade, desleixo. Reflete a falta necessariamente, ela demonstra a chamada metacomunicação, né? Tenho aprendido sobre isso. Reflete o quê? Algo que a pessoa displicente, ela não dá bola para isso. Tanto faz. Eu até cumpro com o meu compromisso, e ele fez isso. Mas ele fez de uma maneira errada. Ele não cumpriu o princípio correto da maneira correta. Ele cumpriu sim o princípio correto, mas da maneira errada. Abel, por sua vez, ele fala que ele trouxe das primícias do seu rebanho. Essa expressão, ela mostra para nós algo em primeiro lugar. A palavra primícias significa em primeiro lugar, o primeiro de todos, o primeiro de algo que vai continuar. Então, provavelmente foi o primeiro carneirinho que nasceu, as primeiras crias. E todos sabem que quando nasce ali os filhotinhos, a tendência é que os primeiros, né, quando a ovelha lá, ou qualquer animal, ele vai parir, a vitalidade, o vigor dela, num primeiro momento, é maior. Então é natural que esse primeiro fruto do ventre desse animal seja melhor do que aquele que vai ser no último lá. Às vezes vai nascer um manquinho, às vezes vai nascer um com a orelhinha caída, vai nascer um lá que em vez de fazer bem, vai fazer mu, alguma aberração, e aí você olha e pensa assim, deixa eu ver qual que está, bom, esse aqui eu não vou conseguir vender mesmo, então, vem cá, vou levar você para sacrificar. Mas foi exatamente o contrário que Abel fez. Abel, ele fez questão de fazer algo que estava no coração deles, como algo correto, mas especialmente da forma correta. Ele trouxe em primazia para Deus. Ele apresentou o que ele tinha de melhor em primeiro lugar, antes mesmo dele usufruir daquilo que lhe, entre aspas, pertencia, ele fez questão de oferecer a Deus. Antes mesmo de desfrutar, ele fez questão de dizer, primeiro para você. Amém? Isso precisa ficar bem claro, porque é um dos marcos, é um dos pilares que constroem esse conceito, né, a respeito dos níveis de contribuição. E eu não estou falando necessariamente de dízimo aqui, nós vamos falar basicamente de 3 essa noite. Os dízimos, as ofertas e as primícias. Mas seja qual for o nível de contribuição, é importante que nós entendamos que existe uma forma correta de desenvolvê-los, uma forma correta de aplicá-los na nossa vida. Pois bem, ficando claro então que para Deus não importa o que é dado, mas sim como, amém? Nós vamos começar falando sobre dízimos. Vamos seguir lá em diante. O que é dízimo? Em primeiro lugar, dízimo é a 10ª parte. Dízimo são 10%. Então, não é 9%. Aliás, não é 9,99%. E também não é 11%.
Ah, mas se eu quiser ir para mais, calma. Eu vou explicar como é que funciona isso. O dízimo, o teu dízimo, o meu dízimo, o nosso dízimo é 10%. É a 10ª parte daquilo que te diz respeito. Mas do que exatamente? Calma de novo. Na aula que vem, nós vamos falar sobre a prática do princípio. Então, a aula que vem é uma aula muito mais prática. Nós vamos fazer algumas simulações de como que eu vou dizimar. É claro que, naquela época, não havia muita dificuldade, porque eles eram agricultores, eles eram lavradores e criavam animais, então eles tinham lá uma forma mais fácil de controlar o rebanho e declarar a 10ª parte. Hoje existe tanta coisa diferente. Eu sou profissional autônomo, eu recebo assim, eu recebo assado, eu ganho bônus, eu não ganho bônus, enfim, tem uma série de variantes que nós precisamos entender, e é possível sim você aplicar esse princípio de uma forma bem tranquila, bem prática, e é na aula que vem que nós vamos tratar disso. Nessa aula, eu gostaria de tratar, na verdade, mais o embasamento, digamos, espiritual, o embasamento bíblico, propriamente dito, de cada nível de contribuição. E uma das primeiras perguntas, ficando claro que dízimo é 10%, uma das primeiras perguntas que as pessoas, via de regra, fazem, principalmente quando elas estão novas convertidas, estão vivendo essa realidade, e elas começam a escutar aqui na igreja o momento que a gente tem, digamos assim, da liturgia, das ofertas, do dízimo. Ela começa a prestar atenção nisso, e ela começa a entender como é que é isso, e ela vai perguntar para o líder dela. E eu acho que uma das primeiras perguntas, e é uma pergunta muito válida, na verdade, é: por que eu tenho que dizimar? Eu sou obrigado a dizimar? Assim, eu vou para o inferno? Eu vou, sei lá, eu não vou ser salvo? Por que eu tenho que dizimar, afinal de contas? A melhor resposta que eu poderia dar para uma pergunta como essa é principalmente porque o dízimo é uma vereda antiga do Senhor. Uma vereda é um caminho. E quem de nós não gosta ou não gostaria de caminhar nos caminhos do Senhor? É por isso que nós estamos aqui. Porque nós desejamos caminhar nos caminhos do Senhor, nas veredas do Senhor. E o dízimo é uma vereda antiga. Em Gênesis, no capítulo 14, que nós assistimos há pouco nesse vídeo, esse encontro de Abrão e Melquisedeque reflete, mostra, ensina para nós a receita desse princípio. Achar que o dízimo é uma lei, é uma obrigação, é errado. Porque não é. Até mesmo porque Moisés, que veio com a lei, ele veio cerca de 400 anos. Existem algumas discussões a respeito disso que não vale a pena, mas enfim, ele veio muito tempo depois. O que apareceu num primeiro momento foi algo espontâneo. Nós percebemos claramente nessa passagem do encontro de Abrão com Melquisedeque uma atitude espontânea. Preciso abrir um parênteses aqui para a gente falar a respeito de Melquisedeque. É consenso entre os estudiosos que Melquisedeque, citado aqui e depois em Hebreus, ele é o que nós chamamos de uma cristofania, ou uma teofania, se nós nos refletirmos mais, especificarmos mais em Deus. Mas ela é especificamente a aparição do próprio Jesus Cristo encarnado no Velho Testamento. Todas as vezes, e você que aí vai se surpreender com isso, achando que Jesus Cristo só apareceu depois de Mateus, Jesus Cristo aparece desde o princípio, nós sabemos isso pelo livro de João. Mas as aparições que acontecem ao longo do Velho Testamento são destacadas como cristofania. Posso, por exemplo, destacar algumas delas, e todas aquelas vezes que você lê na Bíblia, anjo do Senhor, com a letra maiúscula, anjo com letra maiúscula,
a Bíblia está se referindo ao próprio Jesus Cristo. Ao próprio Jesus Cristo. O encontro do anjo do Senhor com Josué, pouco antes, né, de eles invadirem Jericó, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Vários momentos da Bíblia nós percebemos uma aparição do próprio Jesus. Melquisedeque, como eu disse, é consenso que ele é uma cristofania. Portanto, se nós formos analisarmos por esse prisma, esse encontro de Abraão com Melquisedeque, o que está acontecendo ali, na verdade, é uma tremenda de uma revelação, porque apenas Abraão percebeu isso. Ele entende quem é aquele sujeito. Ele entende imediatamente que aquele ali não se tratava de um rei qualquer, como o rei de Sodoma, que estava ali do lado dele. Ele entendeu imediatamente que aquele sujeito era o autor da vitória dele. Ele entendeu que a vitória que ele teve com aqueles 318 servos e não soldados, em cima de um exército poderoso, não poderia ter sido fruto da capacidade natural dele. Portanto, ele entendeu e interpretou imediatamente. E a partir disso, lembra que nós conversamos sobre isso ontem, a respeito de um paradigma, que é o quê? Uma percepção ambiental, a respeito daquela história que eu contei sobre aquele sujeito no metrô. Naquele momento, todos ali olhavam para aquele cara como um rei, uma festa, era um rei a mais. Porém, ele entendeu. E na medida que o seu paradigma mudou, que a sua mentalidade mudou, o que isso faz na gente? Quando o nosso paradigma muda, ele nos motiva a algo. Ele nos dá algo, um sentido diferente. E foi exatamente isso que Abraão fez. Talvez inspirado pelo próprio Espírito Santo, não sabemos, mas ele agiu em conformidade com esse reconhecimento e ele instituiu naquele momento um princípio. Um princípio de quê? De honra. Um princípio, portanto, de reconhecimento. Por que não de gratidão àquele que nos dá as vitórias. Aquele que nos sustenta, aquele que nos move em vitórias. Abraão desenha um quadro muito claro. Isso de dar 10% daquilo que eu ganhei, reflete a gratidão que está no meu coração. Reflete o meu reconhecimento sobre aquele que está aqui diante de mim, que não está me pedindo nada. Nós não encontramos Melquisedeque pedindo algo. Nós não encontramos algum momento onde há uma instituição, a partir de agora. Nós encontramos algo espontâneo. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque isso tem que ser algo espontâneo. Os níveis de contribuição, todos eles, mas eu estou sendo mais, vamos agora falar mais especificamente do dízimo. Ele precisa ser algo espontâneo. Porque do contrário, eu vou estar fazendo algo correto, mas da maneira correta. E aí, como nós bem aprendemos, corremos o risco de perder o nosso dezão. Perder em que sentido? Nós não vamos desfrutar do que o benefício que o exercício desse princípio pode trazer para nossas vidas. Quando eu sou fiel à minha esposa, quando eu sigo em fidelidade com ela, quem é o mais privilegiado? Quem é que colhe disso? Basicamente sou eu. Seguir um princípio de Deus, ele reverte em bênção. Mesmo que eu não conheça os 10 mandamentos, mesmo que eu não saiba que lá diz, não adulterarás. Se eu não souber disso, nunca ninguém me falar, nunca ninguém te lido, mas eu sou fiel. Isso vai acontecer sobre mim, vai acontecer algo que vai me beneficiar sobre isso. Porque tudo aquilo que eu
que eu sigo caminhando nos caminhos de Deus, até mesmo porque, de novo, a fidelidade, assim como eu falei da generosidade, ela não é algo espontâneo e natural do homem. Ela, via de regra, é uma inspiração de Deus. Porque nós, humanos, nós temos uma natureza mesquinha, uma natureza egoísta, uma natureza pecaminosa. E é pelo Espírito de Deus que passa a habitar em nós, na medida que nós reconhecemos Jesus Cristo como o nosso único Salvador. É que nós adotamos então a sua natureza e passamos então a experimentar essas sensações, essa capacidade de agir dessa forma. A expressão espontânea de Abraão é o que deve nos mover. Se nós pudermos aprender algo, se eu puder ensinar algo para vocês essa noite a respeito de dízimo, eu diria para você: busque essa espontaneidade. Busque esse desejo em fazer isso. Busque essa vontade naquele momento, quando você for exercitar isso, depositar aqui, convencionamos, num gasofilácio. Posso entregar em mãos, não precisa ser necessariamente no gasofilácio, enfim. Quando eu for entregar o meu dízimo, e eu não gosto quando nós falamos, algumas pessoas, pagar o meu dízimo, não soa bem. Quando eu for entregar o meu dízimo, porque foi isso que Abraão fez, ele entregou. E a entrega, ela é algo que espontânea, deliberada. Ela não tende a ser nada forçado. Esse é o maior exercício. Sandro, eu não consigo fazer isso. Cada vez que eu vou depositar o dinheiro ali, rapaz do céu, me dá um negócio ruim até. Porque eu fico pensando que aquele 100zão que eu estou colocando ali, aquele 50ão, aquele 200ão que eu estou colocando ali, eu podia comprar outra coisa, eu podia pagar uma prestação minha que está atrasada. Eu não consigo fazer isso que você está falando. Então eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo? Não. Eu não creio que isso seja a forma correta de aprender o princípio. Eu creio que, como tudo nas nossas vidas, de uma forma prática, você vai exercitando, você vai aprimorando, né? Seja o que for, alguma capacidade tua, técnica no trabalho, um instrumento, talvez ali um exercício físico, uma academia, você vai aprimorando. Eu creio que a maneira mais certa de você aprender a forma correta é continuar fazendo, mas buscando em Deus esse entendimento. Porque isso é uma questão entre você e Ele. Não é uma questão que diz respeito ao pastor, ao teu líder. Você faz isso porque o teu pastor, você faz isso porque o teu líder. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Essa é uma questão de intimidade, de reconhecimento teu, pessoal. Por isso é que a gente não ensina que dar o dízimo é uma forma de manutenção da igreja. É uma forma de sustentar o presbitério. Nós não ensinamos isso, porque isso não é verdade. O teu dízimo, ele, por consequência, ele vai cumprir com essas atribuições, naturalmente. Mas nós não ensinamos a igreja a fazer isso porque nós necessitamos e dependemos disso. Assim como nós ensinamos que você não tem que adulterar a tua esposa, que você precisa ser honesto no teu trabalho, que você precisa orar, que você precisa ler a Bíblia, nós ensinamos que você precisa dar o teu dízimo. Porque faz parte do ensino cristão, porque faz parte da teologia de Deus. Falar disso, ensinar isso, faz parte. Por quê? Porque diz respeito a você e Deus. Diz respeito, inclusive, eu creio, assim, de uma forma um pouco mais profunda, em relação à questão da prática do dízimo, que ela pode, sim, em um segundo tempo, você pode correr o risco de perder a tua salvação por isso. Eu vou explicar. Se nós levarmos em conta o texto de Malaquias, que diz que nós, através da boca do profeta, ele diz que nós roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. E até onde eu sei, quem rouba é
Aí nós vamos até Apocalipse, no Novo Testamento, e nós entendemos que um daqueles que não herdarão os reinos dos céus são exatamente os ladrões. Então, se eu aplicar um pouco de lógica no meu conhecimento bíblico, eu ouso dizer que se você não cumprir com o dízimo, você pode sim perder tua salvação. Agora, vamos falar aqui só nós. Eu não sei se a justiça de Deus é lógica, assim que nem eu estou querendo colocar, é simples, pura e simplesmente. Eu não sei. E eu não posso fazer disso uma doutrina. Mas é algo que a gente pode pensar a respeito. Mas eu não gosto de bater muito nisso, porque senão eu vou motivar a igreja a fazer isso por medo. Não por temor, por medo mesmo. Então eu vou dar esse cenzão e ainda vai sair barato. Não é verdade? E não é por aí. É exatamente o caminho oposto. Nós não ensinamos isso, portanto. Nós ensinamos realmente que o dízimo, a prática do dízimo, o princípio do dízimo, ele é uma atitude, portanto, espontânea, natural, pessoal, e que reflete basicamente o teu reconhecimento ao Senhor Jesus. Uma outra coisa que nós podemos entender a respeito disso é que se você acha que tudo que você vê à tua volta, eu vou ficar assim, num âmbito bem resumido, a nossa igreja, apesar de eu sei que tem algumas pessoas de outras igrejas aqui, glória a Deus por isso, mas eu vou tomar como exemplo a nossa realidade. Você acha que essas coisas estão acontecendo por causa do teu dízimo? Claro que sim. Talvez. Mas deixa eu dizer uma coisa para você pensar. Deus faria acontecer com ou sem o teu dízimo. Deus não precisa de você, de mim, para fazer as coisas acontecer. É um privilégio eu poder fazer parte disso. Se eu achar que eu sou o gás da coca, que sem o meu dízimo as coisas não aconteceriam, eu estou redondamente enganado. E eu estou agindo em não conformidade com aquilo que o princípio deveria ser. As coisas acontecem, Deus faz o que tem para fazer, independente de qualquer um de nós. Nós somos simplesmente, nós somos os sortudos da história, de fazer parte disso. Eu amo a ideia de poder fazer parte dessa comunidade, dessa igreja, de poder ver tudo o que está acontecendo. Mas eu entendo que, comigo ou semigo, a coisa ia ser a mesma. E aí existem dois extremos também que vale a pena a gente falar. O primeiro extremo é que muitos dentro da igreja, ainda assim digo muitos e muitos dentro da igreja, não contribuem com o dízimo. Não contribuem. Talvez por uma falta de entendimento, que eu espero que isso seja corrigida aqui entre nós. Talvez por uma falta de fé em crer que isso é verdade. E o que acontece é que essas pessoas, elas são então privadas daquilo que elas poderiam receber em relação a isso tudo. Elas são privadas daquilo que poderia acontecer na vida delas, em razão disso tudo. Eu vou comentar algumas coisas, e eu não acho que o dízimo ele é a solução dos teus problemas financeiros. E eu espero que você entenda isso desde já. Porque eu já escutei muitas histórias, mas eu dou o dízimo e eu estou quebrado. Porque tem algumas coisas a mais, e nós vamos falar isso na terceira e na quarta aula, basicamente, que trata do quê? Da dimensão pessoal. Eu quero abrir esse parênteses rapidinho aqui. Você vai dar teu dízimo achando que você vai resolver tua vida assim, financeira, no segundo mês. Não. A menos que você trabalhe com a tua questão pessoal, organizacional, saber quanto você gasta. Não adianta você querer fazer uma matemática meio doida, achando que, vai fechar no final do mês, só porque você dá teu dízimo, Deus tem a obrigação de te abençoar, amigão. Não vai acontecer isso. Não é assim que funciona. Aliás, Deus não tem obrigação de fazer nada. Ele também não trabalha assim.
Mas aqueles que acham que por um lado ou por outro, por uma razão ou por outra, não dou o meu dízimo, eu digo, são pessoas que estão vazias, são pessoas que estão totalmente desprovidas da presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Desculpe, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, ele é capaz de motivar-nos a fazer algo nesse sentido. Não é possível que o Espírito de Deus possa conviver com o espírito de mesquinharia, lado a lado. Ele não aceita isso. Ele não vem morar onde tem mais gente. Nós precisamos meditar sobre isso. Eu quero lembrar vocês que ontem eu disse que eu pretendo confrontá-los bastante ao longo desses 5 dias. Eu pretendo tocar fundo na sua emoção, mas também na tua razão. Me perdoem por isso. Ou não. Vocês talvez me agradeçam no final. Mas talvez a gente experimente essa dúvida, essa dificuldade, e eu, francamente, eu não consigo entender isso. Porque o Espírito de Deus, que habita em cada um de nós, ele nos move nesse sentido de gratidão, de reconhecimento, de fazer algo mais. E não de reter, não de mesquinhar. Eu preciso pensar o que é que está habitando em mim. Outros contribuem simplesmente aquilo que eu falei, por achar que se trata de um dever, de um compromisso, de uma obrigação. Eu preciso. E, aliás, se eu não fizer isso, já viu, meu líder não vai me reconhecer como líder de célula, enfim. Ele não entendeu o princípio por trás de tudo isso. Ele não entendeu que não é uma troca, não é uma barganha dentro da igreja. Muito menos com Deus. Muito menos com Deus. Por quê? Na próxima aula, nas duas próximas, vamos falar sobre organização. E aí as pessoas falam assim, para isso eu sou tremendamente organizado, mas para isso eu sou tremendamente desorganizado. Eu vou dizer para você, se você é desorganizado em alguma coisa, até prova o contrário, você é desorganizado. Ponto. Não venha com essa de que eu sou organizado nisso e desorganizado naquilo. Lembra que a gente brincou ontem? Ou você é, ou você não é. Não tem meio termo. Não, eu sou fiel com os meus amigos, eu sou fiel com o meu trabalho, mas com a minha esposa eu pulo o muro. O que você é? Mas eu sou fiel com meus amigos. Mas o que você é? Infiel. Ou você é algo, ou você não é algo. E você precisa buscar ser aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus é o que você vai ser. Porque nós somos o quê? A imagem e semelhança dele. Nós nos parecemos com ele. Somos o quê? Cristãos. Somos miniaturas de Jesus Cristo. Então, se eu tenho esse entendimento, não deixa de ser uma questão mesquinha também, mas eu sou infrutífero. Porque eu pratico o princípio, diferente daqueles que nem praticam. Mas da mesma forma, eu acabo não me beneficiando disso, eu acabo não recebendo nada em função disso. Eu não gosto muito dessa expressão receber algo. Eu prefiro experimentar algo. Porque a palavra diz exatamente isso, né? Trazei os dízimos e as ofertas à casa do Senhor e fazei prova de mim. No sentido de que não de desafiando Deus, eu trouxe agora, qual é? Não, mas fazer prova no sentido de, e vejam, experimentem então aquilo que eu vou fazer para vocês. Abrirei então as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção tamanha que os celeiros não poderão comportar. Experimentar algo em Deus. Mas o que acaba acontecendo é que nós não experimentamos, por quê? Essa facção que está dentro da igreja, extremista, de dar o dízimo por um dever, por uma obrigação, acaba tendo o quê? Uma motivação errada. E o que nós fazemos com uma motivação errada, reflete em quê?
em nada. Manja aquela lei matemática que diz que 1 milhão multiplicado por 0 é 0. Se eu fizer o que eu fizer, mas com a motivação errada, e Paulo nos ensina muito bem isso em 1 Coríntios, no capítulo 13. Eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, eu posso fazer o que for, falar línguas que os anjos falam, mas se eu não tiver amor, ou seja, se eu fizer tudo o que eu fizer, mas a minha motivação não for a correta, não vale nada. É como um símbolo que retine, que daqui a pouco não retine mais e foi embora. A motivação é o zero da equação. Ou é o x da equação. Então, o princípio está aqui. A motivação é a variável. O princípio é imutável. Mas a variável é nós que aplicamos nela. Se eu aplico uma variável falta de motivação correta, eu coloco um 0 ali. E pode fazer o que você quiser. Pode dar o maior dízimo que você tiver possibilidade de dar. Não vai adiantar nada. Ficou claro isso? Ficou tudo certo? Vocês estão me amando ainda? Amém. Vou até tomar um pouco de água agora, porque hoje está muito pesado o clima. Está tudo muito sério. Ontem eu estava mais brincalhão, né? Estava mais tranquilo. É que hoje o pastor Ney está aqui, não dá para contar a piada dele. Ontem nós falamos um monte, né? Mas está tudo gravado, pastor. Depois você assiste. Hã? O Saulo também não estava, então a gente poderia falar. Cadê o Saulo? Estou só escutando a voz dele. É verdade. Oi? Se eu quero um ventilador? Eu adoraria um ventilador. Estou derretendo. O dízimo, portanto, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Não é nada complicado, não é um bicho de 7 cabeças, talvez umas 3 ou 4, mas não chega a 7. É uma coisa tranquila. Quando nós entendemos isso, eu espero que cada vez, a partir de agora, que você venha aqui na frente, né, depositar o teu dízimo, nós convencionamos fazer isso no domingo, mas de novo, você pode fazer isso quando você bem entender. Eu espero que você lembre do que eu falei aqui. Qual é a minha motivação? Que ela não te impeça de fazer o que você está para fazer. Mas que ela que gere em você, sabe, um desconforto. Falar, puxa, eu preciso rever isso. Talvez seja um momento de eu me dedicar um pouquinho mais ao estudo disso, à leitura, sabe, aplicar isso no meu discipulado. Eu preciso conversar mais sobre esse assunto. Quem sabe, na medida que eu for falando sobre isso, eu consiga exercitar minha fé de uma forma mais ousada, a ponto de eu poder fazer isso com gratidão. Eu, particularmente, eu desenvolvi um hábito, não sei porquê. Eu me peguei fazendo isso, esses dias eu digo faz um ano, que eu percebi que eu faço isso. Cada vez que eu vou depositar o envelope do dízimo, eu falo, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque eu procuro, é como que convencendo o meu coração de que o que eu estou fazendo é por gratidão. E nós precisamos fazer isso o tempo todo. O tempo todo. Nós temos que nos convencer acerca das coisas. Por quê? Porque o mundo, as coisas, a nossa situação financeira, as casualidades, elas nos convencem do contrário. Elas nos convencem que não vale a pena, elas nos convencem, e muito bem convencido, que não vale a pena. Então nós precisamos estar constantemente o quê? Estimulando o nosso coração com esse ensino de gratidão, de reconhecimento. Amém? Posto isso, eu quero passar então para o próximo nível de contribuição. Por que próximo nível de contribuição? Porque são duas coisas distintas. Dízimo e oferta são níveis distintos de contribuição na Bíblia. Quando eu falei que dízimo é 10%, significa que tudo aquilo que exceder 10% passa a ser oferta. Então, se eu estou dando 11%, 1% eu estou dando é oferta. A oferta, ela não existe uma regra, não existe uma
uma matemática, uma equação que eu possa, um valor, um percentual que eu possa aplicar nela pura e simplesmente. A oferta é algo mais complexo. E é por isso que eu gosto de imaginar e ensinar que os níveis de contribuição, isso não é bíblico necessariamente, mas eu faço isso de uma forma didática. Os níveis de contribuição, eles são como se fossem escalonados. Entenda? Uma escada. É como se você tivesse aqui nada. Aí você passa por um outro nível de entendimento, de convicção, de prática, que é o dízimo. E eu estou nesse degrau aqui. E aí, eu começo a aprender um pouco mais, eu começo a desenvolver um pouco mais essa situação, e eu posso, então, passar para esse outro degrau, que são as ofertas. E o interessante é que, na medida que eu passo para esse outro degrau, ele não desfaz o outro. É que nem pacote da Sky. Vocês já viram como é que é isso? Esses dias atrás eu fui fazer uma Sky e eu percebi lá. Então você pega o pacote X, tem lá os canais. Aí tem o pacote Y, tem esses canais. Não, tem esses e mais esses. O pacote Z tem esses canais. Não, tem esses e esses. É uma complementação das coisas. Ele não desfaz aquilo que você começou. Então, quando eu me coloco nesse segundo degrau, eu não deixo mais de fazer aquilo que eu já estou convencido, que no caso é o dízimo. Então, o nível de oferta, ele move-nos num sentido, numa emoção, não gosto muito dessa palavra agora, me fugiu a palavra que eu queria dizer, ela nos move numa condição, numa motivação maior ainda, né, de gratidão. E ela é definitivamente um dom de Deus. A generosidade que extrapola essa questão do dízimo, ela é algo que somente o Espírito Santo, sim, é capaz de gerar em nós. Até aqui, eu creio que o Espírito Santo nos convence e que nós somos o quê? Nós temos que ser totalmente, diariamente, constantemente treinados, doutrinados, e eu gosto dessa palavra, quem já me viu pregar algumas vezes sobre isso, que é adestrados. Nós somos exatamente isso, adestrados pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei uma vez numa pregação, é como um pitbull, né? Nós somos como pitbulls. E sabe um pitbull assim, adestrado? É aquele pitbull seguinte, ele vê aquele poodle na frente dele, e a única coisa que ele vê na frente dele é sangue. Ele não consegue enxergar outra coisa. Um pitbull e um poodle. Pitbull tem raiva de poodle. É tudo o que ele não é, e ele nunca vai querer ser, porque ele é um pitbull. E ele olha aquele poodle e dá raiva nele, aquilo move ele. Mas aí existe o treinador dele, que faz assim para ele. Só assim. E ele pode estar querendo moer aquele poodle em 3, mas ele não mexe um olho. Sabe por quê? Porque ele é adestrado. Ele é adestrado. E nós precisamos sim ser adestrados pelo Espírito Santo. O Espírito precisa fazer assim para nós. Ó. E nós temos que ficar ali, ó, quietão. Mas às vezes, o treinador fala assim, ataca! E ele sai que nem um louco. Lembra o bicho da Tasmânia? Ele faz um escarcéu. E às vezes o Espírito faz assim para nós, ataca! E nós saímos que nem uns loucos, evangelizando, fazendo loucura, fazendo doideira, que ninguém está entendendo. É o que está dentro de nós. Então nós somos sim, nós devemos sim sermos adestrados pelo Espírito. E essa generosidade é algo que vem assim, que deve fluir dentro de nós. O maior exemplo na Bíblia disso, o maior exemplo de ensino que eu posso usar, talvez, e quando fizermos a apostila, a gente teve todo esse cuidado de separar alguns versículos, todo o embasamento necessário. E eu enxergo a passagem que está em 1 Coríntios, no capítulo 16. Um roteiro,
uma receita, uma fórmula, a maneira correta de nós exercitarmos as ofertas. Ali diz assim, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Paulo, então, está falando aqui a respeito de uma oferta que ele vem fazendo de uma maneira bastante criteriosa, bastante organizada, ao longo das suas viagens missionárias. A partir da segunda viagem missionária, Paulo, instruído por um profeta de que Jerusalém experimentaria tempos de fome, de dificuldade, e é o que aconteceu, né, durante o reinado do imperador Cláudio. Ele então move a igreja no sentido de ensino a fazer uma coleta para uma oferta aos santos. Quem são os santos? A igreja de Jerusalém. Então Paulo orienta as igrejas da Galácia, Paulo orienta as igrejas da Macedônia, da Acaia, na Grécia, para que seja feita então essa coleta, para que no momento oportuno, quando ele mesmo passar, ou talvez a quem ele instruir com cartas, para pegar essas ofertas e levar até lá. Paulo ensina-nos então, em primeiro lugar, que isso tem que ser feito de uma forma o quê? Sistemática. Sistemática. A oferta, portanto, ela não é uma coisa eventual. Sabe aquela coisa assim que uma vez por ano eu oferto. Glória a Deus, aleluia pela tua vida. Fico feliz que você está fazendo isso. Mas ela não deveria ser assim, somente assim. Paulo nos ensina a ser algo que constante nas nossas vidas. Separe isso. Faça isso de uma forma mais constante. Caminhe nesse caminho. Viva nesse contexto. Não vá ali de vez em quando nesse degrau. Sabe? Ouse ficar nesse degrau. Sistematicamente exercite isso na tua vida. Particularmente eu e a Débora temos, então, por uma direção de Deus, já há muito tempo, nós temos essa convicção de que nós separamos o nosso dízimo e nós separamos também uma porção dos meus ganhos como oferta. Nós caminhamos, então, nisso, de uma forma o quê? Sistemática, rotineira, constante. Porque assim eu garanto que eu estou fazendo isso. Assim eu garanto que eu estou cumprindo com o meu chamado. Lembra que eu falei ontem à noite que eu não vou estar aqui falando de coisas que eu não sei, de coisas que eu ouvi falar, de coisas que eu li em algum lugar? Eu quero falar para vocês coisas que eu experimentei e que eu vivo efetivamente. E faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Caminhar dentro, em cima desse degrau, nesse patamar, nesse platô, faz a diferença nas nossas vidas. Ah, isso te gera mais prosperidade? Eu não quero nunca entrar no mérito dessa questão. Nunca. É muito mais complexo que isso. Especialmente porque quando nós falamos de prosperidade, nós tendemos naturalmente a pensar em dinheiro, não é verdade? Quando se fala que uma pessoa é próspera, o que é que ela pensa na hora? Dinheiro. Mas eu gosto de ver prosperidade mais ou menos como Paulo descreve o fruto do Espírito em Gálatas. Lembra que ele descreve o fruto do Espírito como se fossem gomos de uma mesma fruta, uma mesma essência? Ou seja, não existe ela separada. Você não vai no mercado e vai comprar 2 gomos de pocã. Você vai comprar pocã. Você vai levar tudo, amigão. Ah, eu gosto de gênero de bondade, de benignidade, mas não curto muito essa história de domínio próprio, não. Vem no pacote. Quer você queira ou quer não. Eu gosto de ver a prosperidade como se fosse um fruto também. Sendo que um dos gomos, ele pode ser sim a tua parte financeira. Pode representar aquilo que é a tua parte dinheiro, finanças. Mas existem outros gomos que envolvem a prosperidade de um homem, de uma pessoa. A sua família.
o seu casamento. Porque eu posso ser extremamente próspero nas minhas finanças e eu posso ser o quê? Totalmente impróspero. Eu vou precisar checar isso no dicionário. No meu casamento. Então eu não estou experimentando a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus é um pacote. Ela derrama sobre você. Ela envolve todas as coisas, todas as facetas, todos os segmentos possíveis da tua vida. De ordem pessoal, de ordem ministerial, de ordem emocional. Eu creio que eu sou um sujeito próspero. Por quê? Porque as minhas emoções, elas evoluíram ao longo desse tempo que eu caminho com Jesus. Porque o meu conhecimento, ele evoluiu ao longo desse tempo. Porque o meu casamento, as minhas relações familiares melhoraram muito. Então, quando nós falamos de prosperidade, porque caminho nesse patamar, eu não acho que Deus assim é tão bobinho para dividir as coisas, até porque não tem como. É muito mais complexo que isso, e talvez seja muito difícil de a gente falar isso de uma forma simplesmente, puramente didática. Eu creio e conto nesses momentos, aquilo que eu não consegui, através desse estudo e da elaboração desse material, ensinar para vocês, trazer de uma forma clara. É nesse momento que eu dependo ainda mais do Espírito Santo, para ele trazer algo de revelação para vocês. O que é prosperidade? Medite sobre isso. Você é uma pessoa próspera? Não porque você não tinha um carro, agora tem 2, ou não tinha nenhum, agora tem 1 pelo menos. Mas a tua vida, ela reflete uma prosperidade de Deus? Você pode realmente dizer que você é próspero? Paulo nos ensina então a caminhar dessa forma, ser sistemática. Uma outra dimensão não é verdade uma dimensão, mas uma outra variável da questão das ofertas ainda, está relacionado com aquilo que nós estamos fazendo especificamente esse mês, que é a semeadura. Lá em 2 Coríntios, a gente lê, 2 Coríntios capítulo 9, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Paulo também está aqui mostrando para nós, então, que existem 2 distinções, pão e semente. E que Deus, aquele que dá a semente, quem é que dá a semente? Deus. Ele nos dá a semente para semear e o pão para comer. Então, Deus nos provê com essas 2 coisas. O que é semente? É oferta. É aquilo que eu despendo, é aquilo que eu lanço, é aquilo que eu dispenso sobre a vida, sobre alguém, sobre algo, sobre uma obra. Essa é a semente. E quem é que dá a semente? O mesmo que dá o pão. O grande problema aqui é que tem muita gente se fartando com a semente. Ela não está entendendo que parte do que está entrando para ela não é para comer. Não é para usufruir, para desfrutar. É semente. Então aquilo que você recebe está incluída a semente. Portanto, você é sim chamado para ofertar. Quando eu estiver ganhando blá blá blá, aí eu vou ofertar. Não. Não é assim que funciona. Deus não se preocupa, lembra que nós vimos ali com a natureza, a quantidade do que está sendo dado. Se é pouquinho, muito, não é isso. Mas é a tua motivação, é o teu coração. Deus, ele está olhando o teu coração e não o que está dentro do envelope. Nós temos a semente.
Por que eu falei isso agora? Porque nós estamos experimentando esse mês, o mês da semeadura. A igreja, ela promove, de alguma forma, esse exercício, né, do princípio. E é uma maneira, sim, de nós exercitarmos a semeadura. Agora, é só em janeiro? Não. Porque aí nós temos que entender também que existem duas categorias, talvez, distintos de ofertas. Basicamente, a chamada oferta alçada e a chamada oferta voluntária, ou de gratidão. A oferta voluntária é essa oferta da semeadura. Você entendeu que você é obrigado a fazer isso? Alguém aqui entendeu que é obrigado a fazer isso? Deus o livre se não fizer? Não. Isso é algo voluntário. É o exercício que a igreja estimula em vocês, em nós, em todos nós, a operar nesse princípio. Mas ela é voluntária. Agora, a oferta alçada, né, ela não deixa de ser voluntária no sentido de que ela não é obrigada, mas ela tem um fim mais específico. A oferta alçada, ela tem um fim claro para o qual ela vai ser usada. Então, o melhor exemplo que a gente tem está relacionado à construção do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés fala sobre Moisés instituindo, então, que todos trouxessem, né, bens, trouxessem algo para quê? Para que fosse usado especificamente para a construção do tabernáculo. Joias, minérios, tecidos, madeira, tudo isso era um fim destinado para isso. Por exemplo, quando nós convocamos a igreja, num primeiro momento, a fazer a oferta para o templo maior, para o nosso templo, que não é mais esse aqui vai ser o templo médio, lá vai ser o templo maior. Então, essa é uma oferta alçada. Todo aquele que fez um envelopinho, que fez um compromisso mensal de agir dentro daquilo, isso é uma oferta alçada. Por que eu estou explicando isso? Simplesmente por um conhecimento, né, que você entenda que existem essas duas coisas, especialmente quando você lê na Bíblia, o que é uma oferta alçada e o que é uma oferta voluntária. E para a gente encerrar essa questão das ofertas e ir para a última parte dessa aula, eu só quero dar 2 conselhos para vocês em relação às ofertas. Primeiro lugar, não mude de ideia depois que você determinar algo. Não volte atrás. Eu não te aconselho a fazer isso. Uma vez que você, de forma voluntária, uma vez que você conversou, até você que é casado, conversou com o teu cônjuge, ou você que foi motivado por algo, você muda de ideia. É muito provável que você esteja lutando, o Espírito de Deus está lutando contra a tua razão. Não deixe ela ganhar. Algum tempo atrás, alguém me contou uma história que ela estava no culto, essa pessoa estava na hora do momento da adoração, logo em seguida vinha a entrega dos dízimos e das ofertas, e ela sentiu esse desejo de ofertar. E ela pegou e colocou a mão no bolso, e se eu me lembro a história, tinha uns R$50. E ela sentiu isso natural, e ela quis fazer isso. E ela foi lá e, colocou os R$50. No próximo culto, né, e essa pessoa está aqui, depois ela me corrige se eu estou contando a história errada. No próximo culto, ela sentiu o mesmo desejo durante a adoração, né, durante o louvor. E só que daí não era mais R$50, ela sentiu o desejo de dar R$500. E aí, peraí, aí já não é bem assim. Será que é de Deus isso que está vindo dentro de mim? Por quê? Porque você está querendo voltar atrás. Aquilo que você voluntariamente, instintivamente, porque é o Espírito de Deus, é o Espírito de generosidade de Deus que está dentro de você, dizendo, faça isso. E aí você começa a lutar com essa situação. Te dou um conselho muito precioso. Não volte atrás. Vença a tua razão. E o segundo conselho é, não seja irresponsável de dar o que você não tem. Não se comprometa em dar aquilo que você nem sabe se vai poder conseguir cumprir.
Deus não quer isso. Aleluia, que você tenha essa motivação, isso tudo, mas caminhe com as tuas pernas. Porque, do contrário, você vai tropeçar. Você quer dar, sabe aqueles caras que usam aquelas pernas de pau altas assim? É como se que você quiser lá dar um passão desse tamanho e se embola todo. Não faça aquilo que você não foi chamado para fazer. Muitas vezes, somente para impressionar alguém. Geralmente, quando fazemos isso, é porque nós queremos o quê? Receber reconhecimento, galardão. E aí eu digo, você já recebeu. O que era para receber, os homens já te deram. Mas da parte de Deus, eu ouso dizer que você não vai ver nada. Amém? Ficou claro então? Nós estamos caminhando e de repente a gente passa pro planalto, para o nível do dízimo. E daqui a pouco nós caminhamos um pouco mais na nossa vida cristã, no nosso entendimento, e nós ousamos o quê? Passar para esse outro nível, que é as ofertas. Sempre lembrando da Sky, que ela não deixa o que passou, mas ela inclui aquilo que vem para adiante. Amém? Mais canais. Tá legal? E aí a gente vai então para o terceiro nível de contribuição. A pergunta é, quantos de vocês não conhecem esse nível de contribuição chamado primícias? Não conhecem. Nunca escutei falar. O que é isso? Pode levantar a mão, por favor. Legal. Vou conversar com vocês dois. Que bom, que bom. Eu creio, na verdade, vou te dizer, eu acho que tem muito mais gente aqui, mas não quis levantar a mão. Mas, de qualquer maneira, eu ia falar. Mesmo que todos vocês soubessem, eu ia falar. Então, não muda nada. É só para eu ter uma ideia, uma noção. Esse nível, definitivamente, tem muita confusão. Cada vez que eu vou numa igreja, por alguma razão, vou fazer um curso, vou visitar uma igreja, converso com alguém a respeito de uma outra igreja, sempre fui assim. Eu sempre pergunto, como é que é na tua igreja isso? Como é que vocês fazem tal coisa? Como é que vocês fazem tal coisa? Porque eu acho muito interessante a gente aprender com essas coisas. E tem coisas que a gente realmente trouxe para dentro da Alcance, a gente aprendeu fazendo isso. Né? Todo mundo, toda a liderança faz isso. Nós vamos lá buscar um conhecimento maior para trazer para a igreja, para dividir. E uma das perguntas que eu fazia uma determinada época, exatamente quando eu comecei a estudar mais sobre isso, há uns 3, 4 anos atrás, era em relação às primícias. Porque muitos até nem incluem as primícias como uma forma de contribuição isolada, separada. Muitos dizem que as primícias, elas são exercidas na medida que eu pratico o dízimo e a oferta em forma de primazia, em primeiro lugar. Porque a palavra primícia, ela remete às primeiras coisas, em primeiro tempo, num primeiro momento. Então, você pode trabalhar com esse argumento muito facilmente, você pode embasar isso muito tranquilamente. Mas o meu desejo aqui hoje é expandir um pouquinho mais esse conhecimento. Não é ficar só nisso. Eu creio sim que você pode alegar que as primícias, biblicamente falando, no Velho Testamento, que as primícias elas podem ser exercidas, quer dizer, esse terceiro degrau seria então uma forma de você exercer esses outros dois conceitos em primazia. Tudo bem. Mas algumas outras igrejas, elas ensinam que a primícia, ela é sim um nível de contribuição diferente e que a forma de você exercer isso seria você ofertando 1/30 avos da tua renda. Então você pega o teu mês, que é um período que a gente costuma, digamos assim, ficou formal isso, a contabilidade mensal, e você pega e divide por 30 e você sabe quanto você ganha num dia. Então você pega aquele valor, que é a tua primícia, que é o teu primeiro dia de trabalho, e entrega ao Senhor. É um outro ensino que nós vemos e que eu sei que existe por aí. Agora, embora muitos de nós
possamos ser abençoados de um jeito ou de outro, eu penso que nós podemos ir um pouquinho mais além, até mesmo porque eu não encontro nada na Bíblia que diga que eu não posso fazer isso. Então, eu não estou sendo absolutamente antibíblico quando eu digo, especificamente, que a primícia, ela é sim um terceiro nível de contribuição, totalmente distinto dos outros. É um pacote upgrade HD, ultra high HD, aqui. E que portanto, se eu quiser trabalhar nesse nível, eu não vou estar indo contra o que a Bíblia ensina. Então, se eu exercer a primícia como uma forma distinta de contribuição, eu preciso destacar ela um pouquinho mais. Eu preciso esmiuçar ela um pouquinho mais. O que a Bíblia diz a respeito? Porque a grande questão é, o dízimo eu vou entregar aqui na igreja, ele tem um fim, né? Muitas vezes para manter a estrutura, muitas vezes para sustentar o presbitério em tempo integral, ele tem a própria folha de pagamento, o recurso humano, quer dizer, ele tem todo esse som que a gente está falando, o instrumento que a gente usa para louvor, quer dizer, ele tem toda uma finalidade. A oferta, especificamente a alçada, ela é mais visível, porque a gente entende aonde está indo aquele valor. Então, eu estou olhando aquele templo ali, eu sei o fim que ele está sendo adotado. Mas para quem e para que eu entrego então as primícias? Uma vez eu discuti isso com um diácono em Curitiba, e ele falou para mim que eles usavam as primícias como uma terceira forma de nível de contribuição, mas eles estipularam um valor. Então, por exemplo, R$10, eu pego um carnezinho, R$10 por mês, e eu pago todo mês aquele carnê. E esse dinheiro ele é usado para manutenção exclusiva da igreja. Lâmpada, um vidro que quebrou, enfim, algumas coisas. De novo, por que eu estou contando tudo isso? Porque você pode ser de uma outra igreja, porque você pode, de repente, ir para conversar com uma outra pessoa de uma outra igreja que tem um entendimento diferente. E eu quero que você entenda que tem toda essa visão, até chegar onde nós entendemos, a visão que nós, como igreja, como comunidade alcance, temos a respeito das primícias. Amém? Nós entendemos, porque biblicamente estudamos e interpretamos isso, que a herança, que as primícias são, portanto, a herança dos sacerdotes e dos levitas. As primícias no Velho Testamento existem inúmeras passagens, especialmente no livro de Deuteronômio, no livro de Números e no livro de Levítico, que nos ensinam claramente que elas são situações distintas, que elas não ocorrem iguais, elas não são a mesma coisa, oferta e primícia, que ela não é o dízimo, porque não é a 10ª parte, e que basicamente ela é entregue aos sacerdotes e aos levitas. Eu separei 2 passagens, mas posso passar isso muito mais depois do estudo, e se você colocar numa Bíblia eletrônica ali, você vai ter a possibilidade de comprovar isso. Em Deuteronômio, no capítulo 18, diz que vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite. Então, Deus, através da boca de Moisés, está falando qual era a conduta como seria o povo de Deus em relação aos sacerdotes e aos levitas. A primeira lã da tosquia das ovelhas, pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em teu nome. Em Números, no capítulo 18, fala: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, e aos teus filhos, e às tuas filhas contigo. Olha que interessante. Por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor, ou seja, que não se deteriora, perante o Senhor, é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Existe uma descendência perpétua que continua no Novo Testamento. Porque é exatamente esse o principal argumento que
as pessoas, os chamados neotestamentários, eles adotam em relação aos veterotestamentários. Ou seja, aquelas pessoas que têm uma visão única, muito estreita da Bíblia, baseada somente no Novo Testamento. E muitos também que têm uma visão somente do Velho Testamento. Não entendendo que uma não é outra, não pode ser algo sem a outra. Porque ela é o quê? Ela é o cumprimento das coisas. E as pessoas que seguem essa linha de pensamentos neotestamentários, eles enxergam que quem são os sacerdotes? Isso é coisa do Velho Testamento. Não existe mais sacrifício. Quem são os levitas? Eu entendo, a partir desse texto, em Números, que Deus estabeleceu uma linhagem perpétua, que acaba nos dias de hoje, que se cumpre nos dias de hoje, na vida dos pastores. Na vida daqueles que continuam se apresentando diante de Deus em favor da igreja, exercendo sim o papel de sacerdote. Daqueles que continuam sim se colocando na brecha em função do seu povo. Daqueles que continuam sim tomando para si o jugo, o peso, assumindo a culpa de toda uma igreja, mesmo muitas vezes não sendo culpado. Esse é o sacerdote. Então eu entendo que essa passagem, ela nos leva ao Novo Testamento e ela nos leva a um conceito atual, de que os sacerdotes, a quem as chamadas primícias deveriam ser entregues, são de fato hoje os pastores, os líderes da casa. Não existe, por um outro lado, no Novo Testamento, nenhuma passagem, nada sequer assim superficial, que fale diretamente a respeito dessa prática no Novo Testamento. Isso é verdade. E eu lidei muito com isso, para poder, confirmar o que eu estou querendo ensinar. E vale dizer que tudo que nós ensinamos, né, a igreja, ou quando já tivemos a oportunidade de ministrar fora da igreja, nós temos isso sim, a liberação do presbitério. Quer dizer, isso aqui é um consenso, é algo que é a visão da igreja acerca desse tema. E eu tomo muito cuidado para falar disso e reservo um tempinho um pouquinho maior, porque é algo realmente controverso. Mas buscando essa questão no Novo Testamento, buscando e tentando pedir para Deus algo que pudesse mostrar algo mais claro, eu encontrei no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 6, algo que não fala especificamente a respeito da primícia, do nível de contribuição em si. Mas ele fala aqui: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Paulo está explicando que existe ainda agora, no Novo Testamento, um princípio de honra, assim como havia o quê? Lá no Velho Testamento. Quando Moisés falou, vocês precisam honrar esse povo, vocês precisam reconhecer esse segmento, os sacerdotes. Vocês precisam, na verdade, cuidar deles. E não é incomum, nós vemos algumas denominações tratando os pastores de uma forma horrível, um descuidado, um descaso para com a vida. Não a parte de cima, a superioridade desse presbitério, mas a própria casa. A casa não entendeu que é dever dela cuidar dos pastores. Porque não seguimos esse ensino perpétuo de Deus, de zelar, de entregar a eles o melhor, de estar atento às necessidades deles. E muitos desses pastores acabam caindo feio, porque entram em depressão, porque seus casamentos acabam sendo totalmente comprometidos, sua família, porque eles não têm condições, muitas vezes, até de sustentar a própria família.
E a casa, que é a igreja, se exime totalmente disso. Porque ela entende que é um chamado. E ele está aqui para me servir. E Paulo diz assim, aquele que está sendo instruído na palavra. Eu quero perguntar para vocês aqui nessa casa, quem é aqui que está sendo instruído na palavra? Por favor, levanta a mão. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Eu não estou aqui advogando em causa própria, sou pastor dessa casa. Mas não falo disso por causa disso, porque ministro isso antes de ser pastor. Nós precisamos entender que há uma autoridade, não só do ponto de vista espiritual dentro dessa casa, mas uma autoridade do ponto de vista também, sim, natural. Onde as coisas só acontecem na medida que passa pelo crivo dele, que normalmente é o pastor sênior da casa. E nós precisamos entender isso muito claramente e aceitar isso. Porque se nós temos problemas para aceitar isso, nós precisamos conversar a respeito. É algo que precisa ser tratado. E na medida que nós reconhecemos essa figura, nós precisamos o quê? Torná-lo participante das coisas boas. De tudo aquilo que eu tenho sido, que eu tenho recebido, que eu tenho sido abençoado, eu preciso o quê? Dividir. Assim como o povo do Velho Testamento fazia, ao trazer parte do que era deles e entregando para eles. Esse povo, esses sacerdotes, eles tinham dedicação exclusiva. Portanto, não aravam, não criavam, eles não tinham propriedades, não podiam negociar, porque a dedicação era exclusiva. Então, sim, eu digo, e eu creio que eu consigo mostrar isso na palavra de Deus, que há um ensino muito claro a respeito da primícia, como sendo um terceiro nível de contribuição, absolutamente distinto dos outros, mas que se complementa nesse contexto, e que a pessoa, no caso, o envolvido, o beneficiado talvez, seja sim o pastor, seja aquele que dirige a casa, é assim que eu vejo. Agora, o que precisa ficar claro para a gente concluir, é do que é que nós estamos falando. Nós estamos falando de honra, não é verdade? Eu acho que, se eu puder escalonar assim, de novo, de maneira didática, não tem nada a ver. Quem fez cursinho, estudou assim, em colégio que o pessoal dava para vestiba, a gente entende bem essa questão mnemônica, que é procurar gravar as coisas de uma forma fácil de lembrar. Né? Aquelas formulazinhas, Rashid me vê um quibe, e assim por diante. Eu gosto de colocar isso de uma maneira didática, e eu procuro ensinar os meus filhos assim. Desde cedo eu tenho ensinado eles assim. O Fernando, que é o meu filho mais velho, ele já tem assim absolutamente controle sobre todas essas coisas. Eu percebo uma naturalidade na qual ele exerce tudo isso. Todo o dinheiro que ele ganha, fruto de presente do vô, do padrinho, tudo aquilo que cai na mão dele, a mesada dele, e um dos grandes fatores eu dar mesada para os meus filhos, foi exatamente o que me inspirou a fazer isso, foi para que eles tivessem dinheiro e eu pudesse ensiná-los a lidar com isso, não somente como gastar, que isso também é importante, mas também como exercitar esses princípios desde cedo. Porque a nossa grande dificuldade é que a gente aprende isso mais velho, né? E eu vejo nele uma naturalidade em exercer essa questão do dízimo e da oferta. É instantâneo, essas duas coisas caminham junto para ele já. Não é uma coisa que caminha separado, assim como eu caminha junto para mim isso. Não é uma coisa distinta. Então, se eu colocar de uma forma didática, de novo, para a gente concluir, o dízimo, eu dizendo que ele é, de novo, didático, a obrigação, eu posso colocar que a oferta, ela reflete a gratidão. E eu posso colocar que a primícia, ela reflete o quê? Honra. O dízimo não é obrigação. Nós já conversamos sobre isso, ficou bem claro. É só uma forma da gente gravar, é só uma forma da gente identificar, da gente poder destacar isso em cada nível da nossa vida.
a obrigação, o compromisso real, efetivo, a gratidão e a honra. Sabe por quê? Porque se você quiser caminhar a tua vida inteira nesse primeiro degrau, não tem problema nenhum. Eu ouso dizer que você vai ficar bem, que você vai viver bem. Não tem problema. É claro que se você não subir nenhum degrau, você está frito. Você tem que rever se você foi realmente receber o Espírito Santo. Dá uma pensada a respeito da tua conversão, rever essa história. Agora em maio vai ter um encontro com Deus. A gente pode conversar sobre isso e fazer de novo. Mas se você está caminhando no primeiro degrau, eu não estou aqui para trazer condenação sobre ninguém. Eu estou aqui para trazer ensino. Se você está caminhando no primeiro degrau, que é o nível do dízimo, ótimo, muito bom. Mas a ideia é inspirar você, porque agora você entende, porque agora ficou claro que você pode sim caminhar nesse outro nível. Mas ainda mais, você pode ir ainda além. Porque, como eu falei, biblicamente, eu não tenho nada que me contradiga em relação a isso. Que você pode caminhar nesse terceiro degrau. Não só, olha que interessante, abençoando, mas olha o que diz lá em Ezequiel, no capítulo 44. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta serão dos sacerdotes. Mas também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, primícia, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. A herança do Senhor, como forma de abençoar a minha casa. Quando eu caminho nesse nível, eu não estou simplesmente abençoando uma terceira pessoa. Deus é tão tremendo que Ele faz repousar sobre a minha casa bênção. O que é bênção? Prosperidade. Financeira só? Também. Também, não só. É um outro nível. E para a gente concluir, quanto é isso? Não existe nada que a gente possa estipular em termos como a oferta, um valor, agregar isso a uma percentual, não existe. Inclusive, eu não posso dizer nem para você que isso tenha que ser feito de uma forma monetária. Você pode honrar o seu pastor de uma forma da mais variada. Você pode, por exemplo, oferecer para ele, uma cesta de frutas que você colheu no seu quintal. Você pode, por exemplo, oferecer para ele uma janta em determinado momento, uma refeição, como que dando o melhor que você tem. Não vai servir aquela carne de segunda que você tem lá no freezer, que está para vencer, e você precisa dar o fim nela. Aproveita e chama o pastor e já mata 2 coelhos com uma cajadada. Não! Você vai dar o que você tem de melhor. Sabe aquele camarão que você está guardando faz tempo? Aquele filézão, fazer um filé à parmegiana. O que você tem de melhor? O princípio é honra. É honra. Honre. Zele pela vida do teu pastor. Cuide da vida dele. Fique atento a isso. Fique atento. Observe. E deixa o Espírito Santo te usar. Amém?